Então, esse código vai ser para a gente fazer um código para interagir com o ser humano. A gente vai começar a escrever os nossos primeiros menus, né, assim, bem simplificados, e pensar no fluxo de trabalho pensando em laço. Qual é o jogo? O jogo é o seguinte: alguém, pode ser você ou pode ser a máquina, vai pensar no número e o outro vai tentar adivinhar. Então, vamos fazer aqui. Para vocês entenderem como é o jogo, eu vou pensar em um número de 0 a 100, vou escrever ele aqui. Pronto, escrevi ele aqui para vocês não acharem que eu estou mentindo, tá bom? 0 a 100. 68. Quer muito jogar, cara. Aí a minha resposta para o teu 68 é uma das três. Ou acertou, ou é menor, ou é maior. Então eu digo 0 a 68. Ou seja, é menor. 0 a 68. Hã? 37. 37 a 68. 49. 49 a 68. 52 a 68. 68. Calma aí, não dá para todo mundo jogar, um de só. Então, qual é a lógica do jogo? Você vai diminuindo o intervalo, ok? Você tem que se concentrar para lembrar do seu número e fazer o ajuste no intervalo. Quando é que perde? Quando o intervalo fecha. Por exemplo, para simplificar a conta, a gente vai fazer intervalo aberto. Ou seja, não pode ser 0 e não pode ser 100. Então vai ser sempre intervalo diminuindo. Na hora que eu tiver, por exemplo, aí o cara diz assim, está entre 55 e 57. Só tem um número? 56. Então, ou seja, quando você não conseguiu acertar, você reduziu o intervalo até o final, aí o cara perde. Tá? A gente estava em quanto? 59 a 68. Só um jogando, vai. Hã? 52. Não, 52 a 68. Só uma pessoa jogando, vai, que senão eu não consigo. Não, vai, filho, só tu, vai. 52 a 68. 55. 55 a 68. 60. 60 a 68. 64. 64 a 68. 66. Hã? 66. Acertou, 66. Ok? Se ele tivesse dito 65, ainda teria 65 a 68. Ele teria duas opções. E aí ou ele acerta ou ele perdeu o jogo. Tudo bem? Então qual é a ideia do nosso jogo? A gente vai ter que manipular os limites. Toda vez que o tempo todo a gente mantém o cara no loop. O que é que o loop vai perguntar? Qual é o seu chute? Só que a gente vai ter que, de alguma forma, vocês vão escolher qual que a gente faz primeiro. Ou a máquina escolhe um número aleatoriamente e você tenta acertar, ou você escolhe um número na sua cabeça e a máquina vai ficar chutando. O que é que vocês querem fazer? Na máquina o quê, mano? A máquina escolhe o número e vocês vão tentar acertar? Tudo bem. Então, vamos nós aqui. Teste.go. Então, para a gente fazer o lance dos números aleatórios, a gente vai precisar de uma biblioteca chamada RAND, que é a biblioteca para trabalhar com números aleatórios. Deixa eu ver aqui, rand.int. É int mesmo. Ele vai me gerar um número entre 0 e máximo. É assim? 10. Pera aí, eu não lembro como é que faz isso daqui. Rand.int. Deixa eu perguntar aqui do Copilot. Vai, Copilot.
gera um número inteiro aleatório. Como é que faz aqui? Entre 1 e 10. Vai. É int n. Ó, int n. Tudo bem, ó. Retorna como inteiro um número não negativo gerado assim, pseudo aleatório no intervalo de 0 a n, n intervalo aberto. Tá vendo aqui? Ou seja, não inclui o n. Vamos testar aqui o nosso fmt.println. Depois mais um para não pegar o zero, né? Eu tinha colocado. Mais um. Ou não sei. Não, é que vamos só testar se está funcionando. Aqui, então eu vou gerar número entre 0 e 3, para sair 1 e 2, né? 0, 1 e 2. Fazer 10 vezes, vocês lembram como é que eu faço 10 vezes? Deixa eu só desabilitar agora o Copilot. Faça range de 10, faça 10 vezes. Go run teste.go. Menos 1, 3, 5 e 0. Mas moto é essa? Então saiu menos um. Retorna como um inteiro um número não negativo no intervalo aberto de 0 a n do... Por que que... Peraí, só se eu estou rodando o código errado, que também pode acontecer, né? Ó, tá vendo? Eu estava rodando o código errado. O código que eu quero é esse daqui. Ó. Batch-teste.go. Agora tá certo, Então, go run teste.go. Ok, ó, só 0, 1 ou 2, porque é um inteiro não negativo entre 0 e isso daqui. Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou precisar é gerar um número entre 1 e 99, porque nem pode o 0, nem pode o 100. Beleza? Como é que eu faço isso? 26. Entre 1 e 99. Se eu gerar assim, vai ser entre o quê? 0 e 98. E se eu somar mais 1? Entre 1 e 99. Quando der 0, ele vira 1. Quando der 98, ele vira 99. Então aqui eu já consigo pelo menos gerar o meu número para o cara adivinhar, né? Guess. Né? O adivinhe. O sorteado. Sorteado vai ser igual ao número de 0 a 100. 0 a 100. E agora? Quantas vezes eu vou perguntar? Você sabe quantas vezes vai perguntar? Não. Você vai manter o cara no loop. Então, bora de loop infinito. Estou no loop infinito. Ok. Toda vez que você chegar dentro do loop, o que é que você vai ter que fazer? O que é que você vai pedir para a pessoa? Dizer um número, tá certo? Então, vamos criar... Eu preciso, de alguma forma, controlar o inferior e o superior. Se eu preciso lembrar de algo, eu vou criar variáveis para isso. Então, vamos chamar de inferior vai ser 0 e o superior vai ser 100. Ok? Então, o que é que eu vou perguntar? O que é que eu vou dizer para a pessoa? Puts, println, né? Printf. Diga um número entre quanto? 0 e 100. Só que o 0 e o 100, se eu colocar aqui 0 e 100, ele sempre vai perguntar a mesma coisa. 0 e 100, 0 e 100. Só que eu não quero que ele pergunte sempre entre 0 e 100. Eu quero que ele fique ajustando de acordo com os meus limites.
Se o limite inferior subir para 50, é para ele dizer entre 50 e 100, e aí por aí vai. Então aqui eu diria entre o inferior e o superior. Inferior e superior. Depois disso eu vou ler o número. Vou precisar aqui de um número que vai ser o chute da pessoa. O chute da pessoa vai ser um... Vou ler o chute. fmt.scan endereço de chute. Perguntei o chute, a pessoa disse o chute. Qual é o próximo passo? Conferir se acertou. Agora eu vou ter que testar. Quais são as possibilidades? Começando do mais fácil. Se o quê? O chute é menor. O mais fácil. Se o cara acertou, o que acontece? Ganhou. fmt.println ganhou. E o que acontece com o meu laço? Como é que eu saio do laço? Vaso, pego o beco, capo gato. Break. Se isso não aconteceu, eu tenho ainda outras possibilidades. Se o chute do cara foi maior do que o número sorteado, ou seja, era 30 e o cara chutou 50, quem é que vai mudar? O superior desce para 50 ou o inferior sobe para 50? Superior, né? Era 0 a 100, o número era 30. O cara disse 50. Então o que é que eu tenho que dizer agora? Superior baixo. De 0 a 50. Então o limite superior vai baixar. Se o cara chutou mais e vai ser igual ao chute. Limite superior que era 100, eu baixei para 50. Porque o valor era 30, mas a pessoa chutou 50. Então, o meu novo limite, né? O meu limite superior vai ser o que a pessoa chutou. E aí eu tenho que... Não vou dizer nada para a pessoa. Vou só ajustar o limite e voltar para o loop. Qual é o outro caso também que pode acontecer? Eu preciso colocar aqui se chute for menor. Por quê? Porque só sobrou essa opção, né? Ou era igual, e se era igual, acabou. Ou é maior, ou é menor. Ou seja, se o cara chutou abaixo do número, era 70 e ele chutou 50. O limite inferior sobe, o que era 0 a 100, agora é de 50 a 100. Então, inferior recebe chute. Vamos jogar e aí a gente pensa em qual é o critério para o jogo acabar. Quando ele bate. Aqui eu vou deixar jogar para acertar, tá? Então bora jogar para acertar aqui. Vai ficar grudado. Deixa eu ajeitar aqui. Entre 0 e 100. Deixa eu colocar aqui as caixinhas para a pessoa entender que não, que é o intervalo aberto. Não pode o 0 e não pode o 100. Essas caixinhas para fora significa dizer que esses números não entram no chute. O número entre 0 e 100, 50. Entre 0 e 50, 10. Entre 10 e 50, 30. 10 e 30, 28. 10 e 28, 12. 10 e 12. Vocês sabem que eu perdi. Como é que eu boto essa condição no código agora? Vocês não perceberam que eu perdi? Por que vocês sabem que eu perdi? Ok, como é que eu faço isso em termos de conta? Inferior mais 2 é igual ao superior. Tá vendo que aqui eu tenho esse mais 2 dá esse? Então, como o 10 não vale e o 12 não vale, só tem uma opção. Então, vou colocar aqui, depois desse else, que eu ajustei o intervalo, eu vou testar se o cara ainda está no jogo. Ajustei o intervalo. Se o cara ainda estiver no jogo, eu volto para o loop, senão ele perdeu. Qual é o meu teste aqui? Se inferior mais 2 for igual a superior, fmt.println, perdeu. E aí, break.
Vocês percebem como o break aqui no meio tá fazendo sentido? Assim, nem é um critério aqui, nem é uma coisa que eu veja, assim, eu tenho múltiplos pontos de parada. E esses pontos de parada, eles têm que estar em cantos bem específicos. Não faz sentido eu botar isso daqui antes da pessoa perguntar, não faz sentido eu colocar isso daqui antes de verificar os limites. Então as coisas elas têm que estar certinho. Bora jogar. 11, vou ganhar aqui. Ganhou. Bora de novo. Diz. 0 a 100. 80. 80 e 100. 85. 93? 90. Se eu botar o 87 e for 86, eu perco, né? 88. Agora eu tenho duas opções. Vocês querem que eu ganhe ou que eu perca? Se vocês quiserem que eu perco. Só pra gente ver. Perdendo aqui. Hã? Tá vendo? Eu tinha 50% de chance de acertar, né? Oi. Você pode fazer um for para o scanf para se ele entrar com o valor fora do intervalo, mandar ele repetir o valor? Vamos deixar as melhorias para depois, tá bom? A gente está fazendo o fluxo básico, para vocês entenderem qual é a ideia. Tem um monte de coisa que pode dar errado aqui. Por exemplo, se a pessoa digitou uma coisa que não era para digitar. Maior que 100. 150! Entre 0 e 150. 20? Não. 50. 100. 80. 0. Entendeu? Mas continua funcionando o nosso código, mas está fora do intervalo. Ok? Outra coisa que podia dar muito errado. Entre 0 e 80. 40! Pegou 40, viu que pegou cada um dos caracteres, transformou em ASCII e tentou fazer a conversão. Mas vamos deixar esses tratamentos para depois. Vamos acreditar que o usuário é nosso amigo, nunca é. E fazer pelo menos o código para o usuário se comportar. Ok? Então esse código aqui já foi. Esse aqui tá completo. Tá bom? Que tal a gente fazer o contrário agora? O que é o contrário? A máquina tem que acertar. A máquina tem que acertar o que você adivinha, o que você imaginou. Kit Telegram. Então eu vou fazer a cópia desse daqui. Copy teste.go para máquina.go. Então vamos ver o que é que tem de diferença aqui. Bora. Quem vai sortear o número não é mais a máquina. Você vai adivinhar o número, né? Ou seja, a máquina não tem como saber, mas a máquina vai ficar chutando. Então a máquina ela tem que chutar. Só que a máquina tem que chutar dentro do intervalo. Agora a gente vai ter que pensar como é que vai fazer essa conta. Vamos lá. Você já sabe gerar um número aleatório entre 0 e um número, sim ou não? Sim. Ok. Isso daqui gera um número entre 0 e alguma coisa. Beleza? Ok. Vamos criar aqui uma função. Chutar, que vai gerar um número entre inferior e superior. Nosso objetivo é criar uma lógica aqui, que eu dando um limite inferior e um limite superior, essa função me devolva um número dentro desse limite. A gente vai ter que se virar aqui. Então, vamos lá, pensa comigo. Primeira coisa que a gente vai tentar pensar é quantos números diferentes existem nesse intervalo. Se eu te digo um número entre 4 e 7, são quantos números diferentes? Um número entre 4 e 7. 5 e 6. Um número entre 10 e 17. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Não, 16. Tudo bem? Ok. Então, se eu te der duas variáveis,
Como é que você sabe quantos números tem no intervalo? A superior menos a inferior Menos menos 1. Então, por exemplo, entre 3 e 7, são 7 menos 3 menos 1. 3 e 7, 4, 5, 6. Ou seja, é 7 menos 3 menos 1. 7 menos 3, 4, menos 1, 3. Então, a quantidade de números que eu tenho no intervalo, quantidade, vai ser igual a superior menos inferior menos 1. Pelo menos isso você sabe, ok? Quando você gera um número aqui, quando você gera um range, 5, isso daqui te dá quantas possibilidades? 0, 1, 2, 3 e 4. Um range de 5 te dá 5 possibilidades, ok? Beleza. Eu quero quantas possibilidades diferentes? Quantidade de possibilidades. Está começando a complicar, né? Então, bora lá. Eu digo, eu quero entre 3 e 7. Aí ele diz, beleza, entre 3 e 7 eu tenho 3 opções. Eu consigo gerar um range de 0 a 2. Ou seja, é só range.int n qtd. Eu estou gerando um range entre 0 e o número. Só que o problema é que está começando em 0. Eu não quero que comece em 0. Eu quero que comece no inferior. Como é que eu faço para tanger ele para chegar no inferior? Eu somo, que nem eu fiz com 1, lembra? Quando eu gerei entre... Se eu quero entre 0 e 50, eu faço o quê? Range 50. Se eu quiser incluir o 50, 51. Se eu quiser entre 1 e 50, incluindo o 50, eu faço até o 49 e somo 1. Então, no fundo, eu vou descobrir quantos tem de possibilidade, faço o range dentro dessa possibilidade e aí eu desloco ele. De forma compactada. Então, fiz 2 passos. Bora lá, vamos entender. Se eu quero entre o valor A até o valor B. Primeira coisa que eu descobri é quantos números tem aqui que são válidos. Quantos números é B menos A menos 1. Essa é a quantidade de números. Agora eu preciso gerar essa quantidade de opções. Eu faço isso quando eu coloco isso daqui dentro de um comando de range. Só que isso daqui vai me gerar de 0 até algo. Eu não quero que comece do 0, eu quero que comece do A. Então eu faço o quê? Mais A. Ok, então... A gente foi construindo. Perceba que não é como se eu tivesse que decorar uma coisa. A gente vai pensando a ideia e vai esquadrinhando e vendo quantas opções eu tenho e testando e vendo se faz sentido. E aí depois a gente testa. Então, por exemplo, vamos testar esse negócio aqui. Por que a mãe está reclamando? Ah, tá, porque eu tenho dentro ele diz que tem 2 funções iguais. 2 funções main, quando eu boto 2 códigos na mesma pasta. Então, bora testar aqui. Vamos testar. Comentar isso daqui tudinho. Você sabe comentar em bloco? Você seleciona as coisas que você quer e aí você segura o Ctrl e o ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula, comenta e descomenta em bloco. Ok, então bora lá. Eu quero testar se esse negócio funciona, né? Então eu vou testar chutar, não foi isso? Se eu chutar entre 10 e 15, é para sair o que de opção? 11, 12, 13 e 14. Vou fazer isso daqui 10 vezes.
for range 10, gerar um número sorteado e imprimir fmt.println sorteado. Tá certo? 11, 12. Ops, era para ter entrado 10. O 10 está entrando, não era para ter entrado 10. Tá vendo? 11, 12, 13, 14, 15. Então, nosso código está errado. Por exemplo, se eu gerasse entre 10 e 12, era para sair só o quê? Só 11. Mas está saindo só 10. Então, tem alguma coisa errada. Mais inferior, mais 1. Bora testar. Agora só tem o 11. E se eu colocar entre 11 e 13, é para sair quem? 12. O 11 e o 12. Agora tá certo. Deixa eu ver bem. Por isso que até mesmo os pedacinhos de código você tem que testar. Porque se a gente imagina que a gente constrói a lógica toda do nosso programa achando que isso aqui está errado, aí a gente vai ficar procurando o erro na lógica, quando na verdade o erro é no chute. Mais números vão ajudar para tirar, então. Então agora resolvemos, né? Bora voltar para o nosso problema. Então, ele começa igual, 0 a 100? Sim. Começa igual de 0 a 100. Agora, o que é que a máquina vai fazer? Qual é a primeira coisa que a máquina vai fazer? A máquina não vai pedir para eu dizer um número. Vai chutar. Ela mesmo vai chutar um número. Ela sabe que começa de 0 a 100. Então, ela vai chutar um número. Entre 0 e 100, eu digo... E aí, o número que ela chutou. Vou botar aqui o chute da máquina. Vai ser um chutar entre inferior e superior. Lembra que essas duas variáveis controlam tudo? Então aqui, quando eu coloco chutar, ele está gerando um número aleatório entre inferior e superior. Aí a máquina vai dizer esse número aqui para mim. Vai dizer o chute. Inferior, superior e chute. O que é que você vai fazer agora? O que é que você tem que dizer? Você pensou no número, você anotou 57, a máquina chutou 40. O que é que você tem que dizer para a máquina? Tudo bem, mas se eu só disser está errada, eu não estou ajustando. Eu tenho que dizer para ela se é para maior ou se é menor. Então eu tenho 3 coisas que eu posso dizer para ela. Quais são? Igual, Acertou? Maior ou menor. Então, bora lá. Então, eu digo... Aí a máquina vai perguntar. fmt.print F. É a máquina que está falando, né? A máquina vai perguntar. Acertei, vou colocar como opção 1. É maior vai ser a opção 2 e é menor vai ser a opção 3. E aí a gente volta para a mesma estrutura. Eu preciso ler a resposta do usuário. Resposta vai ser um número e eu vou ler a resposta do usuário. fmt.scan. Resposta. Quais são as opções agora? Ou o cara disse 1, se a resposta for 1, o que é que significa? ganhou. A máquina ganhou. Ganhei. Se a resposta for 2, se a máquina disser que é maior o número. Não, se eu disser para a máquina que é maior, né? A máquina... O chute lá em cima. Inferior, superior. Não, a máquina começa dizendo, teu número é o 50, se eu escolhi o 70, aí eu tenho que dizer o que para a máquina?
A máquina disse 50, mas o meu número é 70. É um número maior. Eu tenho que dizer o que para ela? Escolha o maior. É maior. Então, se eu disser para ela que é maior, qual é o intervalo que ela vai ajustar? O inferior? Eu estava dizendo ali, ó, que no print você chamou o chute, só que você não atribuiu uma porcentagem. Ah, sim, verdade. Ó, entre 0 e 100, a máquina chuta 30. Aí eu pensei em 70, eu vou dizer para ela que é maior, ela vai ajustar o intervalo inferior, se não, ela vai ajustar o intervalo superior. E a lógica de perder é igual. Bora testar? Vamos lá, eu tenho que pensar no número primeiro, né? Vou pensar no 12. 87 é menor. 60 é menor. 29 é menor. 16 é menor. 5 é maior. É 12, né, que eu pensei? 9 é maior. 14 é menor. 12 é igual, mano. Hã? É que nem um Nintendo da vida. É o que, mano? Os números são personagens. Aí você vai tentando adivinhar as características e você vai respondendo se ele tá certo ou errado. Até ele. Isso é um jogo. Ele faz tipo umas perguntas, tipo, o seu personagem tem tais características, aí você diz sim ou não. Aí no final Entendi. é esse personagem? Ó, tá muito ruim a jogabilidade disso, você não tá achando, não? A gente podia entrar com um número pra ela. Não, eu vou fazer assim, vamos tentar dar uma melhoradinha. Se a gente entrar com Assim que tá muito ruim. Acertei é igual, maior é maior, menor é menor. Talvez assim fique melhor de ver. Então, agora a resposta tem que ser texto. Se for igual, acertou. Se for maior, ajusta o inferior. Vamos ver se ficou um pouco melhor a jogabilidade. Vou tirar essa quebra de linha também. Vou perguntar, vou botar inline aqui. Print F. Não, tem que deixar assim, senão botar a pergunta. Vamos ver aqui. Ficou muito grande, né? Vamos ver aqui. Pô, uma quebra de linha de cada bloco. De... 0. 18. Só precisa explicar no começo, que é. É 50. Ó, tá quase assim. Acho melhor quebrar a linha mesmo. É 90. Eu nem deixa eu pensar no número. Esse é o número 1. Vamos ver quanto tempo vai levar. 1. Menor. Égua. De novo. Agora eu tenho que ganhar. Eu vou para o número 73. Maior, menor. Ah, égua. 50. Maior. 30. Maior, menor. Maior. Ah, vai perder. Maior. Ganhou. Caramba! Aí, estatisticamente é difícil. 8. Estatisticamente é difícil. Vamos lá. Se não me engano, são 66% 60 e poucos por cento de chance. Vamos lá. 8. Bora lá. Menor.
menor, maior, menor, 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 maior, menor. Cara, na última. Vou fazer de conta que é menor, só para ele errar. Era 7. Só pra testar. Era 7, ele perdeu. Cara, é muito ruim quando você tem que usar hack, é osso. Beleza, meu povo? Então, esse é um exemplo de atividade com aleatoriedade. Você vê que a nossa interação melhorou um bocado depois que a gente botou maior e menor, mais legível de jogar. Então, quando você interage com o usuário, a interface é tão importante quanto a lógica, porque se ficar muito ruim de usar, a gente não usa, certo? Vocês querem tentar jogar Jockey-Pô com a máquina, então? Tem isso aí que joga também. Então, vamos fazer o seguinte. Qual vai ser a ideia? Eu vou fazer aqui o Jockey-Pô e vocês vão tentar adaptar para jogar com a máquina. Pode ser, aí vocês partem do meu código. Ou seja, vocês vão ter que fazer a aleatoriedade para ela gerar uma das opções. Tudo bem? Tudo bem? Ok. O que a gente vai ter que adaptar? O que a gente vai ter que adaptar? Isso daqui gera para a gente um número, né? Só que Jockey-Pô não funciona com números, funciona com opções. Então a gente poderia assim converter, né, assim 0, 1 e 2 para ser pedra, papel e tesoura, mas é muito ruim Então a gente pode usar funções. Bora lá. Vamos usar o switch case, né, professor? Tipo, assim, para com a reserva, assim, aqui, ó. Eu vou fazer aqui a Gambi aqui. Code jockeypô.go. Então, qual vai ser a ideia? Vamos fazer a função do Jockey-Pô mesmo. Jockey-Pô, que vai receber jogador 1 e jogador 2, que são texto, e eu retorno um texto. Isso aqui é só a função. Então aqui eu vou usar mesmo. Quais eram as opções? Rock, Scissor, Paper. Vou usar aqui essas 3 opções. Quando é que o jogador 1 ganha? Então bora lá. Se jogador 1 for igual a Rock e jogador 2 for igual a Scissor, olha como é mais simples. Eu posso já resolver aqui. Retorna jogador 1. Tá vendo? A função, ela dá pra gente essa facilidade. Qual é o outro? Se for Scissor e Paper, se for Paper e... Não. Paper... é verdade. Se não, retorna jogador 2. E teve um caso trivial que a gente não viu, que é o quê? Se jogador 1 for igual a jogador 2, então return empate. Se ela não está assim, todos os ifs rodam ao mesmo tempo. Não. Como é que... O que ele está reclamando aqui? Não botei o package. Package main. Como é que funciona aqui? Você mandou para a função a seguinte pergunta: ei, eu tenho rock e tenho paper. Aí ele vai começar de um por um. Beleza. Rock é igual a paper? Não. O primeiro é rock e o segundo é scissor? Não. O primeiro é scissor e o segundo é paper? Não. O primeiro é paper e o segundo é rock? Não. Então o que é que ele vai te devolver? Jogador 2. Ele vai testando de um por um. Não preciso usar um else. Por que vocês não precisam do else aqui? Porque quando ele chega no return, ele sai, ele volta, ele devolve a informação. Se eu não tivesse numa função, eu não teria esse return. E aí eu teria que continuar o fluxo de código até o final. Aqui não, resolvi o meu problema, eu volto e devolvo a informação. Então, por exemplo, se eu fosse jogar aqui,
Vamos aqui para main para a gente ver esse negócio funcionando. Como é que esse negócio funcionaria? Eu vou ler aqui as duas opções, tá certo? var jogador 1, jogador 2, que são string. fmt.scan de jogador 1 e jogador 2. E depois, como é que eu pego o resultado agora? Eu já tenho um bloquinho, uma caixinha preta que eu insiro as duas informações e ele me devolve a resposta. Eu dei o nome de quê para isso? Joaquim Pô. Ele precisa de quê? Jogador 1, jogador 2, e ele me devolve um string. Então eu poderia dizer que o resultado é o retorno de Joaquim Pô, de jogador 1 e jogador 2. Escrevi errado? Lá em cima tá com ele. Ah, tá. Então se vai errar, erra com gosto. Entendeu? Se vai errar, tenha certeza de que sabem que você está errando porque quer. Joaquim Pô. É o M? Ainda tá ou não? Não sei. Vê lá. Tá errado, não é o N, não. O M, não é os dois. Pô, pronto, agora sim, agora está suficientemente errado. Está 100% errado, está errado pela metade. Então como é que a gente faz? Ó? O scan vai pegar os dois valores. Aí ele pega esses dois valores e joga para cá. Nesse momento, o código aqui pausa, é criado um novo bloco de memória. Esse bloco de memória é alimentado com a cópia dessas informações e começa a executar a lógica própria dele. Na hora que ele chegar no primeiro return, ele finaliza esse bloco, desaloca esse bloco da memória, da stack, e essa informação que está aqui vai ser substituída aqui. Jogador 1. E essa informação que foi substituída vai ser atribuída. E aí depois eu posso imprimir. fmt.println result. Vamos testar. Teste ou eu mudei aqui o nome? joaquimpo.go, eu mudei o nome. joaquimpo.go. Tá esperando duas coisas, né? Rock e Scissor. Jogador 1. Rock. Empate. Ok. Scissor, Rock. Jogador 2. Beleza? Então, aqui, por exemplo, eu estou jogando nessa variável, mas eu poderia mandar direto, porque ele vai me devolver uma informação. Eu poderia mandar logo essa informação direto para a impressão. Aqui eu não... Isso daqui, as coisas são processadas uma por vez. Ele diz assim, imprimir, beleza, eu vou imprimir. Ops, Joaquim Pô. Aí ele para o que está fazendo, pega isso daqui, copia esses dados para esse bloco, empilha uma nova informação na memória, começa a executar, terminou, desfaz o bloco de memória, pega o resultado, devolve aqui, e aí depois você vai ter aqui empate. Entendeu? Empilha, processa, desempilha, devolve, substitui. E assim a gente vai o tempo todo. O que vocês vão tentar fazer? Como é que a gente poderia fazer isso daqui? A gente precisa adaptar para o nosso aleatório, né? Aleatório está na biblioteca rand. Rand ponto, para gerar o inteiro era int n, não foi assim? Foi. Será que a gente tem outras opções? Vamos olhar aqui, só float inteiro, shuffle para embaralhar, source não tem, float para gerar o ponto flutuante, permutação, rand, não, isso aqui é permutação, não, aqui para gerar uma permutação, não tem. Professor, se embaralhar, pegar o primeiro item da lista. Pode ser. Eu tenho que fazer com lista. Não é tão difícil fazer com lista, não. Ele não pode com Ó, mas eu teria que explicar índice. Verdade. Que tal se a gente fizer uma Gamb? A Gamb, será que eu consigo transformar um número numa letra? Então, ó, claro que eu posso fazer tudo aqui na main,
Posso fazer um monte de coisa na main. Mas se você já sabe o que é que você tem de entrada e o que é que você tem de saída, você faz uma função. O que é que você tem? Um número de entrada e um texto de saída. Então eu vou dizer aqui, ó, converte. A minha função converte vai ter um número de entrada, um valor, e vai me devolver o que de saída? Um string. Agora eu posso fazer um velho if else. Se o valor for igual a 0, o que é que eu vou devolver? Rock. Se o meu valor for igual a 1, scissor. Se não, paper. Entro com um número e devolvo um texto. Quem vai gerar esse número para mim? O gerador aleatório. O gerador aleatório não sabe gerar números? Sim. Então eu posso pedir para ele gerar números, eu converto esse número com opção e aí eu jogo. Então, bora lá. Vou fazer as duas máquinas jogarem, tá? Então, ao invés de fazer assim, jogador 1 vai ser. Se eu fizer isso, rand.int n de 3, isso vai me gerar um número entre 0 e 2. Só que jogador não é um número entre 0 e 2, é um texto. Como é que eu faço para transformar esse negócio aqui no texto? Eu jogo ele para dentro da minha função, a minha função vai ver esse número e vai me devolver um texto. A função ela faz essa coisa, ela pega uma informação e devolve outra informação. Qual é o nome da minha função? Converte. Converte. Então vamos analisar o fluxo aqui, ó. Começa por onde? Aqui. Aqui me gera um número. 0, 1 ou 2. Esse número é jogado para onde? Para a função converte. O código aqui pula lá para a função converte. Faz de conta que ele gerou 2. Aí ele pergunta: 2 é igual a 0? Não. 2 é igual a 1? Não. Então, o que é que ele vai devolver? P. Isso tudo é substituído por P e jogador 1 vai virar P. Se eu quisesse fazer a mesma coisa para o jogador 2, eu faria como? Converte rand.int n de 3. Vamos ver aqui eles jogando. Empate, mas eu não sei o que foi que eles jogaram. fmt.print ln jogador 1 e jogador 2. Pedra e paper e rock, jogador 1. Rock, empate. Paper, empate. Scissor e paper, jogador 1. Rock e scissor, jogador 2. E por aí vai. Ok? Então, por que eu foco em trabalhar com funções desde o extremo começo? Porque se a gente entender como é que as coisas se conectam, olha que o nosso código aqui ficou fácil. Olha que coisa feia. O que é que converte de rand.int faz? O que é que esse bloco aqui faz? O que é que esse pedaço selecionado faz? Sorteia uma opção, né? E depois converte. Exato. Então eu vou chamar aqui sortear. Sortear não recebe nada e me retorna um string. Sortear não recebe nada e me retorna um string. Ou seja, vai gerar um número 0, 1 ou 2, manda converter e me devolve. Então agora eu poderia fazer apenas sortear e aqui sortear. Isso é sobre organização de código. No começo pode parecer assim: a régua, mano, é um monte de coisa que tu tá escrevendo. Se eu tivesse tudo na main, era bem pequenininho. É verdade, se eu tivesse colocado tudo na main,
O código até poderia ficar pequeno, mas a gente não está falando sobre tamanho, mas sobre a organização. Quanto mais fácil a ideia de informação entra num bloquinho, informação sai do bloquinho, mais fácil o teu código é de evoluir. Porque você consegue pegar aquele trecho que você fez, putz, grila, que negócio horrível. Tira, separa e incorpora. Olha como o nosso código principal ficou simples. Eu sorteio o jogador 1, sorteio o jogador 2, imprimo, faz. E se a gente for olhar, são muitas pecinhas pequenas de lógica. Cada pecinha é uma coisa bem simples. Claro, é complicado, por quê? Porque vocês estão vendo pela primeira vez. Mas assim, a lógica do... Esse if else aqui é complexo? Não. A parte mais complexa aqui, o Joaquim Pô é complexo? Não. Só o range que é novo, que é aqui gerar, e o jogo de conexões. Você pegar a saída de um cano e colocar pendurado no outro cano, e jogar para outro cano, e jogar para outro cano. Mas quanto mais cedo o cérebro de vocês se acostumar a esse processo de pegar, separar, pegar e separar, mais fácil é criar código grande. Imagina que eu fizesse tudo aqui, o Joaquim Pô aqui, o sorteio aqui, tudo aqui, o código ia ter aqui umas 20 linhas. Só o Joaquim Pô já é um monte de coisa, entendeu? Então, o que é que eu preciso agora para jogar com um ser humano? O que é que eu preciso agora para jogar com um ser humano? Eu vou ter que ler o que o cara vai digitar, porque aqui está sendo sorteado, né? Então, se eu quiser jogar várias vezes... Ok, então vamos empacotar tudo isso para jogar várias vezes. Vamos jogar várias vezes. Várias vezes eu vou perguntar o que é que ele quer, né? Eu tenho que perguntar o que é que ele quer. Digite fmt. Vou deixar vocês tentarem. Pode ser? Beleza? Então vou botar esse código que está aqui do jeito que ele está aqui, lá no Don't-Pad. E o que é que vocês vão tentar fazer? Do jeito que ele está aqui, ele está infinito. Na verdade, como os dois estão sorteando e jogando, não tem nenhum ponto de leitura, vai ficar jogando milhões de vezes sem parar. Tá vendo? Jogando milhões de vezes sem parar. Então o que é que você vai fazer? Você vai perguntar para o usuário: digite rock, scissors, paper. Ok? Pega isso daqui do usuário, sorteia, que já está aqui o sorteado da máquina. Não tem mais o que fazer, porque aqui já está a lógica do Joaquim Pô e você disse quem ganhou, se foi ele ou foi o computador. Aí depois vai melhorando. Imagina se o cara digita uma coisa, você consegue testar se o cara digitou rock, scissors ou paper? Consegue, é só if else. Entendeu? E aí a gente vai melhorando. Então isso daqui está indo direto para o... mas de vez em quando é fazer um negócio que não tem teste, é divertido, né não? De vez em quando, uma vez por semana a gente pode fazer. Nunca dá aí? Claro que dá, mano. Não, eu tô dizendo. É dontpad.com/Siriguela. Bora pra Siriguela. Tá lá na Siriguela, tá certo? Então, bora lá. Então, quais são os passos? Primeiro passo: diz para a pessoa lá, dá um print, digite uma opção, leia a opção da pessoa e diz para ela se ela ganhou ou não. Você pode fazer eles jogarem melhor de 5, por exemplo. Conta quem ganhou. Você não consegue colocar no contador. Se a máquina ganhar, você bota que a máquina ganhou. Se a pessoa ganhar, você bota que a pessoa ganhou. Você vai fazendo a contagem. Quem ganhar 5 vezes primeiro, acabou o jogo. Ou então você pode validar, se a pessoa digitou uma coisa válida. Porque aí é fácil, né? Você pega a entrada e você verifica. É rock, é scissor ou é paper? Se não for, você diz se abestar, sabe ler não? Digita direito. Aí você mantém o cara no loop. Tem um monte de melhoriazinhas que vocês podem tentar fazer. Partam desse código e tentem ir melhorando aí aos pouquinhos. Eu vou pegar uma água que eu tô com dor na garganta.
Siriguela. Goela. Siriguela é S-I-R-G-U-L-A. Mas você não sabe escrever Siriguela. Pode. Ei, vai deixar lá no Siriguela. Como assim? Então, aqui no Go tem um negócio de fazer tarefas locais. Como é que será que a gente adiciona uma tarefa local? É o quê? O TK tem um negócio de tarefa local, você vai fazer lá das locais. Como dá para adicionar aqui? Ah, não sabia. Tem isso aí? Tem, não sei se dá para adicionar. Não sei se dá para O adicionar. meu não tem som. Tá no modo admin? Isso acho que é no modo Ctrl E. Sim. Qual que é o Shift E? No meu não tem som. Cadê? Acho que tá muito ruim o negócio. Tem. O meu não tem esse problema. Não? Tu atualizou ele? Sei lá. Eu atualizei hoje. Agora eu não sei se tem pasta. Como é que coloca? Modo bem. Não tá bem dinâmico. Vou chamar a página aqui. Over. Vou chamar de. Ah, ele chama de locais. Mas eu não sei como é que cria. Uma página? Não sei, tem que ficar feito, não. Uma pasta própria. Tá tudo dentro da database. Abre a calma aqui. Separado, é médico. Acho que é bem. Abre a questão. Tem a diferença de dois cartões. Então a questão tem Três coisas. É o e o build. O que esse build? Acho que é bom. Vou criar uma pastinha só aqui no professor. API Esse que é ruim. A parte boa da aula, a parte ruim é que tira a frase. Tem muita coisa pra fazer. Já é um media do feriado. Gasta meio de feriado. Gasta meio de horário de almoço. Tem que procurar tudo isso, né? Ah, eu vou fazer online. É que a gente assim, aqui tá só com uma marca. Você tem que pegar só. Mata o. Não, bota uma entrada aqui, bota alguma coisa aqui. Aqui, mais aqui, tecnicamente só tem. Só tem uma coisa que fazer. Já o Google se sofreu. Então ele só tá dando. Quem tá ganhando só tá dando. Tá ganhando 2 e ele tá ganhando.
Você entra com uma escolha, joga contra a máquina e faça alguma melhoria. Porque já tá rodando. Ele tava no loop infinito, né? Lembra? Você resolveu o loop? Sim, só que. Já coisa com a F, né? Ah, isso é assim, beleza. É que ele tá escaneando, só que ele não tá escaneando, pô. Não dá pra escrever. Eu acho que. Deixa eu ver isso aqui. Eu tinha marcado aqui terminal. Marcado terminal na Ah, gente. eu paguei. É verdade. É porque tá rolando. É, a gente colocou esse. E aí Agora acabou com a Tá ficando com um negócio muito claro. É o quê? É, tá certo. Aqui é o que dá. Criar exercício. Aí eu falei, pô, linha 8 e linha 10. Linha 10 não importa, é porque tá demitido. Aqui já pegou o pacote, você quer que fique de novo, pô, vai lá. Aqui ele disse qual é a diferença. E é pra isso, tem que ensinar. Ah, pô, nunca mais vai me chamar. Mas então não. Ah, não sei. Vamos lá, Luiz. Só para sincronizar aqui as expectativas. Eu normalmente vou a gente vai na dança. Se vocês não reclamam, eu vou para frente. E aí a matéria vai andando. A atividade de hoje está calibrada, está difícil demais, tem que regredir, desacelerar, mantém o curso. Como é que tá? Quero começar com o feedback do povo que está atrás, que normalmente é o pessoal que está mais atrasado, o pessoal do fundão. Normalmente, estou dizendo que é o caso não. Qual é o feedback aí do povo do fundo? O quê? Deu para conseguir acompanhar a atividade? E pro lado de cá, cadê o lado de cá? Estão muito perdidos, meio perdidos. Mas tu tem que sentar aqui, mulher, e não aí na rabeira, ficar perto de ti. E o povo aqui no meio, como é que vocês estão? Médio perdidos. Ele está no cantinho, bota o primeiro cantinho ali. Tu botou ele de castigo aí? Não, toda hora falta com ele, tipo, bichinho, sozinho. Aqui a máquina tá errando o próprio Do jeito que ele mandou infinito. O outro, eles têm que pôr um input Anota aqui. Tu vai ter a tua lista que tu vai percorrer e tu vai ficar olhando nela, tu não vai substituir na hora de tu vai ter que gerar um novo texto. Então tu olha, esse cara eu mantenho, Vou guardar quantas vezes? esse cara aqui eu mantenho o troco.
quantos você quiser. Não existe Você põe um loop, aí você vai jogando contra ela, aí você pode criar algum critério. Esse cara, esses dois caras, esses três caras, esses quatro caras, não interessa, o texto que eu estou procurando está bem aqui. Então, ao invés de você copiar esses três caras para baixo, tu pega a substituição dele e copia aqui para baixo. E aí tu vai entrar logo 3 unidades, tu não vai andar só de um. Entendeu? Tu tá montando o cara de baixo. Então, tu, por exemplo, faz conta que a palavra que tu tá procurando tem 4 letras. Aí você encaixa ela na primeira posição. Ela tá aqui? Não. Copia o primeiro cara. Na segunda posição ela tá aqui? Não. Copia o segundo cara. Aí copia a terceira posição ela tá aqui? Sim. Então não copia ela. Copia o substituto dela para baixo e anda 4 posições. A partir de 2 caras é o que eu estou procurando. Aí você vai ter que ou criar uma função substring ou você vai fazer um for para percorrer a partir daquela posição. Um primeiro for vai percorrer as casas, só que tem que ser bem controladozinho, porque você não vai andar sempre com o teu incremento vai ser 1 se você não copiou, e vai ser mais do que 1 se você não conseguiu. Então, dentro desse for, você está percorrendo fora, vai ter um outro for dentro, ou então uma função para verificar se naquela posição você tem médio. Então, é mais fácil você fazer uma função. Nessa posição, eu tenho essa palavra, nesse texto maior, e aí você retorna true ou falso. E aí você consegue usar essa. Eu transformaria cada caractere em string e eu transformaria o string só A string já é um vetor de caracteres. A questão é que o tipo string em Go, ele é imutável. Você não consegue alterar um elemento do meio. Você tem que transformar literalmente um slice de runas para poder alterar os elementos individualmente. Só que você, como vai estar montando um novo, não precisa cortar o cara. Você vai percorrer ele. Você está navegando o original e montando um novo. Pega um caractere, pega a substituição, manda 3. Pega um caractere ainda 1, pega um caractere ainda 1, pega a substituição, manda 3. E aí você vai assim com uma máquina digital. Porque não é como se você estivesse trabalhando no mesmo, realmente substituindo e diminuindo. Você está montando o outro. Essa daqui é a melhor solução para pegar uma frase assim, com espaços. Eu fazer um slice de caracteres. Pode ser, mas eu normalmente uso o scanner. Mas se você transformar isso dentro da função é mais fácil. Tem uma função que lê a linha toda. No caso seria com aquela outra biblioteca lá que Mas essa daí funciona. Só cria uma função para isso. Cria uma função para ler a linha toda e te devolver a linha. Vai ficar bem melhor do que isso daí. Então, ao invés de fazer assim, lê os teus dados, separa ele à parte, cria uma função input, que lê a linha toda. Ou seja, primeiro seria input da primeira, input da segunda, input da terceira. Porque isso que são se vai ter que pôr o shardcode. A gente tem aí a nossa vida certa. Se você for printar o caractere, não vai aparecer o shardcode. Faz verificar se a pessoa digitou a coisa certa. Não, porque Enquanto a pessoa estiver digitando, não tem do azul. Então, uma função é uma função que lê a informação, fica para ele enquanto ele vai digitar a coisa que ele quer. Bota um loop infinito, somando essa função. Aqui
Eu coloquei rock e o jogador colocou paper. Então eu falei, se eu colocar... Ó, vamos aqui, pessoal. Vamos aqui, ó. Olha que legal. Vou fazer uma coisa aqui. Aqui eu tô no loop infinito, né? Ó, os caras estão jogando. Para o jogador jogar, ao invés de sortear, eu vou perguntar, né? Perguntar. Ué, e se eu fizer assim, ó? Perguntar. O que é que perguntar faz? Vou criar essa função agora. O que é que perguntar faz? Pergunta o que é que o cara quer e devolve essa informação. Bem simplesinha. Vamos por partes, ó. Minha função perguntar tem que me devolver um string. Variável escolha, que é um string, fmt.print ln escolha rock, scissor ou paper. E aí eu faço o que? fmt.scan de escolha. Tá faltando o que para minha função ficar pronta? O que é que a função tem que fazer no final? Devolver. Ela não está devolvendo nada. Eu devolvo a escolha. Então, ó, perguntei, joguei aqui dentro, sorteei e está aqui meu código. Escolha rock, scissor ou paper. Paper. Paper and rock, jogador 1. Escolha rock, scissor ou paper. Scissor. Scissor e rock, jogador 2. Do jeito que está aqui, se eu quisesse prender o usuário até ele escolher alguma coisa válida, porque ele pode digitar alguma coisa que não existe. Quebrado e voltar para o começo. Hã? Quebrado e voltar para o começo. Olha para cá onde é que vocês estão. Vocês estão dentro de uma função, né? Eu quero prender o cara aqui. Eu vou ficar dizendo escolha, 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 até ele digitar algo que seja um dos três. Eu vou ter que manter o cara num loop aqui dentro, concorda? Porque ele erra, eu pergunto de novo, ele erra, eu pergunto de novo, ele erra, eu pergunto de novo. Então, se você não sabe como fazer, vai de loop infinito que não tem erro não. Mandou o cara escolher e leu a escolha. Como é que eu saio desse loop? Mas em que situação que eu vou sair? Se escolha foi igual a R ou escolha foi igual a S ou escolha foi igual a P. Se alguma dessas coisas acontecer, break. Se eu não der o break, o que é que vai acontecer? Escolha R, S ou P. E o cara vai ficar preso lá até eu digitar. Como é que eu faço para ele parar de quebrar a linha e digitar aqui do lado? Ao invés de mandar quebrar a linha, é só eu tirar isso. Ó. Tirei o LN, então ele não quebra mais a linha. Na hora que ele imprimir, ele vai parar para eu digitar do lado. Escolha R, S ou P. P. Escolha R, S ou P. P. Escolha R, S ou P. P. Tudo bem? Olha aqui como é que ia ficar o nosso código se eu não tivesse a função. Onde é que esse bloco ia estar todinho aqui? Ia estar aqui dentro da main, né? Então esse carinha, eu ia ter que jogar ele todinho aqui dentro. Como é que ficou a main agora? Bonita ou feia? Ficou bem mais complicado, né? Porque eu tenho um laço e dentro de um laço eu tenho outro laço e aí dentro desse laço eu tenho escolhas. Sai daí. Volta para onde tu estava, volta que estava melhor.
Façam aí, melhor de 5. Quem ganhar 5 primeira, ganha o jogo. Melhor de 5. Quem ganhar 5 partidas primeiro, ganha o jogo. Bora lá, tenta fazer. Ou seja, dependendo do resultado aqui, da jogada, você vai ter que aumentar o contador de vitórias da máquina ou o contador de vitórias do jogador. E aí, se algum dos três for igual a 5, acabou o jogo. Bora lá, tem um monte de coisa legal para fazer com foco. O pessoal que está mais atrasado, com dificuldade, marca com o Henrique, a gente monitoria um exemplo agora. Pessoal, assim, tem um pessoal que está conseguindo acompanhar direitinho, mas tem um pessoal que chegou atrasado, está sem mercado, ou está sem computador. Aí vem com ele o horário para poder fazer uma revisão, ensinar os conceitos básicos. Entendeu? Vejam aí um horário bom, pode ser no almoço, pode ser de manhã. Um copo verde aqui. É o meu. Eu estou só conversando, mas eu não vou ficar concreto. Eu faço com o Thiago também, então. Eu deixei meu celular na mesa de alguém, o celular de um canto pro outro. Eu vou deixar assim. Exatamente isso. 5 string dá. Exatamente isso. Só se não Só se for string.
esse compilador, depois era o já facilitado Muita coisa criativa já no exercício. Então, a parte de traseira é estranha. Exatamente. Porque isso dá mais crescimento, porque é final. Mas tem. Você consegue usar o programa, isso é bom. Então, o que é de esforço para vocês? Eu peço que, principalmente o pessoal, amanhã vocês vão ter tempo para fazer as questões de pessoal que estiver muito atrasado, mais um trisquinho de seleção, mas vocês precisam entrar nas atividades de repetição, que vocês têm que treinar o conceito que está sendo apresentado, senão esquece. A sintaxe, até mesmo você sabe escrever, meu Deus, é o for, eu boto vírgula, onde é que eu boto a vírgula? Você precisa treinar, então vocês precisam fazer isso. Vocês vão me dizer, dependendo do que vocês disserem, semana que vem o que é que a gente faz? Reforça, faz exercício extra, faz diferente, faz um teste, uma provinha, vai para vetores. Eu vou deixar vocês... Então eu vou deixar vocês... vocês têm que mostrar interesse. Não, porque assim, bora lá, eu sou muito negociável. O que é o problema? O único problema que eu vejo é... Vamos lá. Qual é o único problema? Vocês já viram aquele negócio da tartaruga, né? A tartaruga sempre anda metade da distância que o cara andou. Então, qual é assim? Se eu perceber um esforço honesto em aprender, mesmo o pessoal que está atrasado, eu seguro a turma e a gente vai no ritmo. Entendeu? A gente revisa, vê coisas diferentes, retrabalha o mesmo tema com problemas e lógicas diferentes, a gente segura. Mas para isso precisa ter um esforço. Porque se eu percebo que a pessoa que está atrasada não está tentando progredir, para que eu vou ficar segurando a turma toda se o pessoal que está com atraso não está fazendo a parte deles? Então, assim, é muito um trabalho de compromisso, tudo bem? Por isso que eu estou dizendo, eu não sei o que a gente vai ver semana que vem. Eu nunca gostei de menta fechada, eu vou no ritmo da turma. O pessoal que estiver realmente se esforçando, equipe, que nem o pessoal de AD, eu estava atropelando a galera de AD, eles disseram, pessoal, a gente vai morrer, tudo bem, então vamos segurar uma semana sem matéria, vamos revisar os conteúdos, mas porque eu estou vendo que o pessoal está se esforçando, diz. Se o senhor puder botar no DK exercícios especificamente sobre fazer funções e sobre a organização de código, deve ser útil. Pior que não tem. Porque todos os códigos podem ser transformados em função. Não tem assim uma coisa. Você vê que a gente fez umas 15 funções bem pequenininhas. O que é a cabeça que você tem que ter? Olhar para o seu código e pensar, o que é que daqui eu consigo tirar? Dá para ele uma entrada e ele me devolver uma saída. E vai fazendo isso. Porque assim não tem como fazer uma função, uma coisa específica. A gente pode até sugerir, né? Pegar a lista principal e dar sugestão de funções para todas as atividades. A gente pode pegar lá a sequência principal inicial toda e dar sugestão de funções. Mas assim, comecem tentando fazer sem funções. Depois que vocês viram o código, vocês criam a função dela. Daqui a pouco vai ser mais fácil fazer antes com a função do que com o código. Acho que é porque a dúvida do pessoal em relação à função, eles não sabem quando enviam ou o que envia para a função ou o que é a função mais fácil. Entendi, mas isso é estranho mesmo, é prática. É repetição. Não tem uma regra.
Cada problema, cada coisa vai ter uma relação de entrada e saída. Bora para chamado? Combinado, meu povo? Semana que vem vocês me dão um feedback e a gente decide o que vai fazer. Blim, 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 blim. A gente pode desenhar semana. Vocês gostam de desenhar, fazer o Mickey? Fazer uns bonequinhos, uma biblioteca de desenho.